Vamos falar sobre dinheiro? Está no ar o seu programa sobre investimentos e educação financeira. Para você que não nos segue ainda nas redes sociais, vá lá no Instagram, @lucianequedo. Eu também estou no YouTube e no Facebook. Mande para a gente as suas sugestões, os temas de maior interesse e traga para a gente aqui questões que possam ser práticas e ajudá-lo aí a ter uma vida financeira mais leve, mais equilibrada, mais feliz. Hoje o nosso programa está muito especial e nós falaremos sobre um tema bastante interessante, que é a gestão da sua carreira. Você já parou para pensar que a carreira é sua? Que é você quem deve conduzi-la e a inteligência financeira pode te ajudar a chegar muito mais longe? Para falar sobre esse tema, eu estou aqui com a especialista Carla Clarinda. Carla, seja muito bem-vinda. Olá a todos, muito obrigada, Lu, pelo convite. Vai ser muito gratificante aí compartilhar aí conhecimento. E é isso mesmo, no fundo a gente às vezes pensa que a carreira é do chefe, a carreira é da empresa, a gente compartilha com os familiares, mas a carreira de fato é nossa, é isso? Pois é, por muitas vezes colocamos sempre a culpa no outro. Nunca é nós que precisamos fazer, não, mas a empresa tem que investir em mim, eu não vou fazer tal curso porque meu chefe não me paga. Não. A empresa já paga para você ali o dia 15, o dia 30, ela já te paga todos os benefícios. É você que tem que pensar na sua carreira, é você que tem que ter um olhar e entender o que o mercado está buscando se de repente você ficar sem esse trabalho. Carla, e esse é um tema muito recorrente, às vezes as pessoas pensam mesmo isso, eu não farei esse curso porque é o meu chefe que deve pagar, eu vou usar aqui para a empresa, mas gente, quanto mais qualificado você estiver, mais longe você chegará. Eu venho de uma família bastante humilde e foi a educação que me trouxe até aqui. E é verdade que cada nível que a gente vai subindo, o nosso salário, ele realmente tem um incremento? Sim, você vai, é óbvio, quando você tem ali uma qualificação técnica e comportamental e você vai aprimorando isso, é óbvio que as coisas vão crescendo. E quando a gente fala de crescimento, o salário vem junto, mas as responsabilidades também. O que é muito importante, Lu, as pessoas entenderem. Não basta só você ter o salário. Será que aquela empresa que você está trabalhando, ela tem um propósito para a sua vida? Será que aquela atividade que você está desempenhando, ela está fazendo sentido para você? Então não adianta só a gente ter um olhar aí para o famoso crescimento, como você acabou de mencionar. Carla, e aí tem um aspecto interessante, que às vezes a gente pensa assim, puxa, essa atividade não deixa ninguém saber, mas eu faria até de graça. Eu às vezes penso isso no meu trabalho. Você já pensou isso? Nossa, isso eu estou recebendo, mas eu faria sim receber, eu pagaria até para estar aqui. Isso ajuda a gente ter também melhores rendimentos financeiros lá no final do dia? É importante, sabe o dar e o receber? Cada pessoa tem ali, às vezes até mesmo uma crença limitante, a lei do merecimento. Quando a gente fala disso, Lu, é muito importante a gente saber o nosso valor. Um profissional que se qualificou, que ele investiu ali um tempo e até mesmo recurso financeiro para se qualificar, ele não deve entregar o trabalho dele de forma gratuita. Mas se dentro de você fala, olha, né, como você mencionou, eu faria esse trabalho de forma gratuita. Aí está o seu verdadeiro talento e aí mora exatamente a profissão que você tem que seguir. Que aquilo ali faz o nosso coração ficar quentinho, né? E pensar, puxa, isso daqui não é só para ganhar dinheiro, eu estou também exercendo ali, né, o meu propósito. Sim, você não faz por obrigação, e sim por missão. Sim, e quando a gente fala, né, a gente tem lá o nível de formação. O ensino médio normal, na minha época a gente se chamava colegial. Não sei aí para vocês como que se chamava, mas na minha época era colegial, estou entregando a idade. Não era assim, agora eu fui para o colegial. Agora é o ensino médio. Sim. Depois a gente sai do ensino médio, tem ali o nível superior, a universidade.
Depois a gente vai para uma pós-graduação, para um mestrado, e galgar esses níveis ainda no dia de hoje ajuda na questão de recolocação e na questão de remuneração? Sim, é muito importante as pessoas, o pai e a mãe, principalmente, com quem a pessoa foi criada, parar com aquela história, Lu, tal profissão dá dinheiro. Não, a única pessoa que dá dinheiro é pai e mãe. No resto, a gente sempre vai ter que ir para a batalha. Ganhar duro. Sim. No nosso país, né, está faltando mão de obra qualificada. Quando a gente fala de qualificação, Lu, não é só a faculdade, aquela graduação de 5, de 4 anos. A gente está falando daquele famoso curso técnico, que por muitas vezes ele tem um custo menor, de menos duração também, e vou te contar, existem profissões que só a área técnica a pessoa vai ganhar até um salário melhor. Por que eu estou te trazendo tudo isso? É muito comum, né, as pessoas saírem, por exemplo, de uma faculdade de engenharia, ela querer ser o quê? Engenheiro. Só que o nosso país, infelizmente, está já abarrotado de engenheiros. Não tem cargos para engenheiros, para todas as pessoas que saem logo da faculdade. E existem alguns profissionais que precisam trabalhar essa questão, principalmente do ego. Eu vou sair da faculdade, eu vou entrar como engenheiro. Não! Imagina colocar um engenheiro civil, ele acabou de sair de uma faculdade, colocar ele para construir um prédio. O que vai acontecer? Ele não queimou etapas. Então, por muitas vezes, é necessário, primeiro, a pessoa fazer um curso técnico, conseguir um estágio na área técnica, aí sim, se ele vê que realmente é aquela profissão que ele deseja seguir, aí sim ele partir para a graduação. Uma pós-graduação, eu sempre falo, é bacana fazer? Mas vocês precisam entender que a pós-graduação somente se você já estiver engajado numa determinada área, porque senão é você queimar o seu dinheiro. Sim, e entender isso, né? Eu já me dou bem, já estou inserida na área, já tenho um fit ali com aquele negócio, tenho aderência, e aí então eu me qualifico ainda mais e consigo galgar. Mas você colocou aqui um aspecto importante, que é o aspecto do ego. E muitas vezes, gente, sair da universidade pode nos trazer aí um mundo de oportunidades que a gente precisa estar abertos. E não é necessariamente tecnicamente ali cravado, né? E a gente vai falar um pouquinho na volta do intervalo sobre as derivações ali de possibilidades. Não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta com o seu programa, vamos falar sobre dinheiro, hoje falando sobre a carreira. Já parou para pensar? A carreira é sua e para nos ajudar a desenvolver esse tema, eu estou aqui com a Carla Clarinda. Carla, falávamos aí no bloco anterior sobre a questão que muitas vezes a gente se forma numa determinada área e, de repente, a gente tem mais aderência em outra. Então, por exemplo, né, os engenheiros. Hoje também é muito comum. Nós temos muitos engenheiros no mercado financeiro. Gente, lá na empresa onde eu trabalho, a gente tem uma quantidade imensa de engenheiros que são analíticos, sabem lidar bem com os números, têm uma formação bem cartesiana. Isso é normal de acontecer? É normal, sim, mas, principalmente falando, né, da profissão engenharia, eles se dão bem com os números, mas eles precisam sim desenvolver o quê? A parte comportamental em ser influentes, em ter aquela famosa comunicação assertiva. Por quê, Lu? Eu vejo que a gente, né, no outro bloco a gente estava mencionando que não tem vagas para todas as pessoas que se formam na engenharia. Se não tem oportunidades, eu acredito que se não está dando para você ir para a direita, você tem que ir para a esquerda. E o que eu sinalizo quanto a isso?
Você ir ser um analista, você ir trabalhar na área de compras, você ir trabalhar na área de atendimento ao cliente. E por que não você desenvolver essa habilidade de comunicação, mesmo você tendo a formação de engenharia? Em várias empresas, elas precisam de engenheiros para fazer uma venda assertiva. Técnica, para fazer uma compra de forma assertiva, ela analisar aquele fornecedor ali, que ela precisa, né, um produto específico, ela precisa analisar. E, óbvio, um engenheiro, se for, vamos falar da indústria siderúrgica, um engenheiro de materiais, um engenheiro metalúrgico, ele vai entender melhor sobre aquele produto. Então, já que não tem uma vaga cujo cargo é engenheiro, por que não você atuar numa área que você vai ainda usar suas qualificações e, claro, ganhar dinheiro com isso? Sim, e Carla, aí a gente tem toda ali a parte técnica muito bem suprida na maioria das escolas técnicas. Quem aí é técnico que está nos assistindo sabe bem disso. A gente tem ali um currículo exemplar aqui mesmo na casa, na Unifunvic, a gente tem cursos que trazem toda essa competência técnica, mas quando a gente fala de competências comportamentais, às vezes a gente precisa desenvolver outros aspectos que podem nos ajudar, né? A comunicação em público, às vezes é um trabalho aí que a gente realiza lá aos finais de semana na nossa igreja, participando ali do atendimento ao público, da recepção, falando com pessoas. Sim. Eu queria que você contasse pra gente quais são as competências que às vezes a vaga está lá, tem ali a remuneração, uma empresa de qualidade, que às vezes é difícil de encontrar a pessoa que se encaixe. Primeiro, Lu, a resiliência. Aquele profissional que ele vai sofrer o impacto é aquele profissional que vai sofrer a pressão psicológica e ele vai continuar sendo o mesmo. As empresas estão precisando deste tipo de perfis. E a gente viu muito isso agora na pandemia, Sim. né? Levamos todos um baque, mas, gente, é apanhar e voltar, né? E seguir em frente. Tem até aquela frase do Rocky Balboa, né? Daquele filme meio clichê. Não é o quanto eu bato, mas muitas vezes o quanto eu aguento apanhar. Então, a resiliência... é o primeiro, tá? Espírito de liderança. Ah, mas eu não sou líder, por que eu preciso ter um espírito de liderança? Logo já vem um sinal. Espírito de liderança é aquele famoso tomada de iniciativa. Então, é dor do dono, né? Isso aqui é meu, isso aqui é problema meu. Sujou o sofá, não importa se é minha responsabilidade ou não. Sim. Vou ser parte da solução. Ser pau na máquina. Outra pau habilidade. Na máquina é ótimo. Outra habilidade, bem antigo essa, né? Outra habilidade que as empresas buscam é aquele perfil que sabe transitar entre as várias posições que tem na cadeira. Por exemplo, eu atuo aí na área de finanças, por exemplo, e sou uma analista. Se eu for conversar com um gerente, eu vou falar a mesma linguagem do gerente. Se eu for conversar com uma pessoa que trabalha na linha de produção, a linha operacional, eu também vou falar a linha dele, né? O que ele está falando, vou falar exatamente... Me conecto independente do nível hierárquico, do nível aquele técnico. Camaleão. Sim. Sabe? Então, as pessoas precisam também ter essa habilidade, tá? De todas essas habilidades que eu acabei de mencionar, tem uma que acaba se destacando, a humildade. Hoje, Isso é essencial, se as pessoas né? não têm uma humildade, até mesmo para pedir ajuda, é o profissional que está fora do mercado. Por quê? Isso atrapalha o bom desempenho do resultado da empresa, bem como a comunicação entre os demais pares. Eu acredito que logo, né, a gente está passando pela pandemia, eu acredito que 80% das empresas não voltam para o trabalho presencial. Mas a distância, ou misto, né, o híbrido. Sim, mas, né, como a gente acabou de falar da questão da comunicação e tudo mais, o que mais anda impactando pessoas que estão no mercado de trabalho, né, que trabalham, né, e tudo mais, é a questão da comunicação. Porque por muitas vezes, se você está aqui naquele ambiente de trabalho, você precisa resolver algo, por exemplo, lá no TI, você pega ali, você arruma ali o que tem que arrumar e vai direto lá na sala do TI. E agora, você estando dentro de casa, você tem que pegar o telefone, você tem que ligar para o TI. Às vezes o TI é o horário dele do almoço. Então, eu vejo que as empresas, o grande feeling ali do negócio é a questão da boa comunicação,
que as empresas estão tendo essa dificuldade em fazer ali a conexão entre as pessoas. No final do dia, não importa, né? Se é técnico, se não é gente cuidando de gente. Sim. E essa conexão faz muita diferença para a vida como um todo, não? Exatamente. E as pessoas estarem antenadas ao que o mercado está pedindo. Principalmente a questão da área da tecnologia. Hoje, todas as áreas, elas usam a tecnologia. Quem trabalha em finanças, quem trabalha no RH, quem trabalha na engenharia, se não for um profissional que esteja ali antenado com a tecnologia, que seja ali destemido, é o profissional que está fora do mercado de trabalho. E aí é importante que muitas vezes a gente acaba tendo que buscar conhecimento além ali da nossa sala de aula, muitas vezes. Sim. Como aqui, né, gente? Aqui a gente está num programa de televisão que é um programa educativo. A gente está trazendo aqui educação financeira, estamos trazendo informações relevantes sobre carreira, que quem está aqui com a gente está aprendendo. E isso tudo, né, esse aprendizado contínuo, no final do dia faz diferença para a gente conseguir ter uma posição melhor, uma remuneração melhor. Sim. E mais dignidade. Você que está aí com a gente, no próximo bloco a gente vai falar sobre transição de carreira, como se preparar para a sua e como enfrentar aí de peito aberto, coração latente aí esse momento que é muito importante, decisivo e que faz parte da vida de todos nós. Não saia daí que a gente volta já. Estamos de volta com o seu programa Vamos Falar sobre Dinheiro. Eu quero lembrar que a gente está lá nas redes sociais, lá no Instagram, @LucianeQuedo. Mande as suas dúvidas, as suas questões e sugestões de pauta para os próximos programas. Hoje nós estamos falando de carreira. E a transição de carreira faz parte da vida da gente, né, Carla? De forma voluntária, quando eu desejo, busco uma recolocação e faço a transição, ou de forma involuntária, quando a empresa vem e me informa, não preciso mais do seu trabalho. Sim. E como que a preparação financeira pode nos ajudar a passar melhor por esse momento? Sim. Eu vejo que tem duas maneiras de você fazer uma transição de carreira. Você que trabalhou a vida toda CLT, você mudar de área de atuação. Se você trabalhou na área de finanças, você ir para a área de compras e assim por diante. Ou então, transição de carreira para você ser empreendedor. Você é uma pessoa CLT, você não quer mais atuar em nenhuma área que você de experiência que você já teve, mas o seu desejo é empreender. Nos dois módulos, né, nessas duas vertentes, é importante você fazer o planejamento de carreira. Por quê? Por muitas vezes, se você vai fazer a transição de carreira para uma determinada área que você não tem muita expertise, você vai ganhar um salário menor. Por que você vai ganhar um salário menor? Porque existem profissionais que já atuam há muito tempo naquela determinada profissão. E de repente todo o meu know-how anterior, não vai valer eu de sou nada. Iniciante. Exatamente. Sou júnior. E aí você vai ter que colocar ali o chinelinho da humildade e falar, não, estou disposta a aprender, estou disposta a ganhar menos. E aí quando a gente tem a vida inteira CLT, né, sim, de repente você vai aprender com um profissional muito mais jovem de idade que você, que está ali, mas que naquele job, naquela profissão, ele já é sênior e você é júnior. Sim, ele já tem uma expertise, né? Mas isso não quer dizer que não vai poder ter uma troca ali, né? Mas a troca, óbvio que o salário dele vai ser maior do que o seu. E aí, você está preparado para assumir uma posição, fazer a transição de carreira e ganhar menos? Como que é esse orçamento familiar? Você está disposto a chegar lá para a sua esposa ou para o seu esposo e falar, hoje eu não vou, agora a gente não vou mais poder colaborar com a luz do mês, com a água do mês, com a internet do mês, a escola do filho, a gente vai ter que tirar ele da escola X, colocar na escola Y. E aí, você está preparado para isso? Essa é uma coisa. A outra é, vou empreender. Aí, Lu, a gente falaria um programa inteiro só sobre isso, mas vou ser bem curta.
Primeiro, saiba que empreender é realmente para os fortes. E detalhe, você não vai trabalhar menos. Aquela pessoa... Se engana, né? Quem pensa, vou trabalhar Não. menos. Eu, depois que empreendi, trabalho 3 vezes mais. E eu já trabalhava muito anteriormente. Sim. Então, a pessoa fala, eu quero empreender para eu ser empresário, para que eu não trabalhe tanto. Nananina, não. Você vai ter que trabalhar muito. Segundo, você fez um planejamento financeiro para saber se você vai ter ali o seu custo fixo da empresa? Você vai ter que fazer empréstimo no banco para isso, será? Então, é necessário olhar para isso. E detalhe, por muitas vezes você vai ter que ser a mão na massa em todas as atividades da sua empresa. Você vai ter que entender um pouquinho de finanças, você vai ter que entender do marketing, você vai ter que entender do atendimento ao cliente, você vai ter que saber de compras... E você vai ter que entender o seu público-alvo. Nossa, é muita coisa, não é? É muita coisa. Mas acho que o recado mais importante é que, independente se eu quiser, estou na área de vendas, quero ir para a área de qualidade, ou quero, de repente, empreender, o planejamento financeiro ali é o primeiro passo. Sim. Por quê, né? Quando eu me preparo, quando eu realmente tenho uma reserva financeira e eu faço isso ao longo do tempo, eu consigo saber o quanto custa a escola do meu filho, quanto é a água, quanto é a luz, o que é essencial e o que não é, e me organizo. E aí a minha família também sofre menos com isso e tem uma tendência de dar mais certo. Eu tenho um cliente que ele brinca comigo e fala assim, quando a minha esposa está feliz, estamos todos felizes. E é verdade, né? E por outro lado, quando a gente vai para o empreendedorismo, além desse planejamento para a nossa casa, a gente também tem que pensar na conta de luz, no aluguel, no contador, para fazer o negócio ficar em pé. Sim. Então, a chance de êxito é muito maior, não? Sim, e é o que eu verifico, né? Analiso sempre. Não basta só você ter a força de vontade, você vai precisar de um psicólogo, você vai precisar de um mentor de carreira para te dar direcionamento, porque não existe um super-homem nem a Mulher Maravilha que você vai dar conta de tudo. Então, é importante pedir ajuda, pedir apoio. E às vezes, a gente tem muito, gente, não sei se acontece com você que está aí, aquela coisa de assim, eu não vou contar para ninguém, porque as pessoas vão colocar um olhão, vai dar errado, vai me trazer azar. Mas quando eu conto, eu compartilho. E de repente você tem a chance de me dizer, não, Lu, não vai por esse caminho que vai dar ruim. Como dizem os jovens, né? Vai dar errado. Venha por esse outro. E o que você pensa disso? Dessa questão de termos aí pessoas que a gente possa confiar, compartilhar e que nos ajudem para que não seja um processo solo. Eu vou falar de experiência própria. Quando eu trabalhei, né, nas multinacionais pelas quais eu passei, o meu linguajar era outro, né? O entendimento sobre determinados assuntos era outro. Logo que eu fui empreender, que o meu mindset mudou, eu tive que virar a chavinha, os meus assuntos são outros e automaticamente as amizades mudam, o círculo de pessoas que você convive também muda. E o que eu vejo é uma mudança necessária para o seu crescimento, né? Eu acho que você nesse momento você não vai poder ser arrogante, você precisa ter humildade. Virei empresário, eu não quero agora as amizades antigas que eu tinha, porque agora eles não falam de negócios. Não é bem assim. É importante você ter pessoas ao seu lado que acredita no seu potencial, que acredita no que você no seu sonho que é empreender. Sim. E são pessoas do seu círculo de amizade que por muitas vezes sempre fala que vai dar certo. Mas é claro que no meio do meu caminho e no seu também, Lu, com certeza você terão pedras. Que pessoa falou, não vai dar certo, você está fazendo loucura, você está pedindo demissão de uma multinacional, como assim? Sim, pedi, sou muito grata, é uma empresa que eu aprendi muito, mas fui empreender e aprendo muito mais. É outro momento e acredito que eu tive aí o meu despertar. Que maravilha! É isso daí, confiar nos sonhos, acreditar no futuro para a gente ir além. Carla, para quem quiser te seguir nas redes sociais, fala aqui pra gente as suas redes sociais. Claro, eu tô lá no LinkedIn, no Instagram e também Facebook como Carla Clarinda, Carla com K. E também estou lá como Recoloquei e o meu projeto social, o Pluga Jobs. Então, você que está buscando por uma recolocação, está insatisfeito aí no seu posto de trabalho, corre lá nas minhas redes que eu estou dando dicas incríveis para que você faça a mudança na sua vida, como eu fiz na minha.
Muito obrigada, gratidão por estar aqui conosco, gratidão por você que nos acompanha. Siga a gente lá nas redes sociais, mande suas dicas e sugestões e a gente se encontra na semana que vem. Um abraço, uma excelente semana e fique com Deus.